Bom, meus amigos, vamos seguir com outro destaque aqui no nosso 3 em 1. O banqueiro Daniel Vorcaro será ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na próxima terça-feira e, detalhe, de forma presencial. O adiamento dá mais tempo para a defesa do dono do Banco Master organizar o deslocamento de São Paulo para Brasília. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Souza, que vai trazer todos os detalhes para a gente diretamente da capital federal. Beatriz, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Oi, Cássius, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. Olha, essa informação foi confirmada pelo senador Renan Calheiros, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e disse que Daniel Vorcaro vem até Brasília na próxima terça-feira prestar esse depoimento a essa comissão. Esse depoimento estava marcado para hoje, mas foi desmarcado mais uma vez após a defesa de Vorcaro apresentar 3 alternativas para que ele pudesse falar à comissão. Uma delas seria que os parlamentares fossem até São Paulo, onde Vorcaro cumpre prisão domiciliar. A segunda, que ele falasse de forma virtual, por uma videoconferência. E a terceira seria reagendar para a próxima terça-feira e ele viria de forma presencial. Então, os parlamentares do colegiado decidiram acatar, então, essa terceira opção. Isso tudo porque há um impasse em relação ao deslocamento de Vorcaro. Até porque ele está impedido, de acordo com a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal de usar o jato particular, podendo então só usar um voo comercial ou voo da Polícia Federal. E é por isso também que o ministro André Mendonça se reúne com o presidente da comissão, Renan Calheiros, o senador, para tratar sobre esse deslocamento de Vorcaro, qual vai ser a logística dele para essa vinda até Brasília para falar. O senador, inclusive, chegou a dizer que ele demonstra ali, bom ânimo, demonstra ali interesse para falar com a Comissão de Assuntos Econômicos. Então a gente fica agora aguardando a defesa de Vorcaro, os advogados confirmarem então essa vinda, mas o senador já adiantou essa informação de que ele vem. Volto com você. Perfeito, Bia. Obrigado pelas informações. Já já você volta com outros destaques de Brasília. E olha, gente, importante deixar claro, inclusive, que o próprio ministro André Mendonça, na decisão que ele fez para que Vorcaro participasse da CPMI e, claro, a ida dele fosse facultativa, deixou muito claro a questão da logística. Está proibido o deslocamento dele num jatinho devido a um risco de fuga, que ele deveria se deslocar para Brasília num avião da Polícia Federal ou então no avião de carreira. A defesa alegou, na época, para não comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes do INSS, que ele teria uma exposição muito grande. Se ele estivesse na imagem também, no avião da PF, poderia já relacionar ele a um criminoso. Se fosse no avião de carreira, apareceria ele no aeroporto com tornozeleira eletrônica, acompanhado de Polícia Federal. Isso poderia ter, inclusive, uma exploração da imagem dele de um fator negativo. Então, isso acabou, de certa forma, recuando a participação dele lá na CPMI. Mas a informação que a gente tem agora, inclusive, que ele tem uma disposição muito grande de conversar com os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, que ele vá, sim, para Brasília e da forma que André Mendonça determinou. Ou seja, Fábio Piperno, o problema não era o deslocamento até então, e sim aonde ele falaria, de que forma ele falaria e para quem ele falaria. Exatamente, porque o deslocamento, ele é um antiproblema, o que expõe a ridicularidade desse circo todo. Vejam, ele não é o Mencho que vai, enfim, por onde passava, realmente acabava mobilizando um contingente do Exército, e a partir do momento que mataram lá o sujeito, a gente está vendo o impacto das forças de retaliação que estão enfrentando o Exército e matando muitos militares lá no México. Não, ao que se sabe, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, esse não é o caso. Ele é apenas um trambiqueiro bilionário. Ponto. Quer dizer, então, não é alguém que vai sair atirando e vai mobilizar um exército de mercenários aí. Então, o Brasil está muito ridículo, meu Deus do céu. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente vai passar a semana toda, e já passamos vários dias discutindo, puxa vida, ele pode com o avião dele, avião de carreira, avião de não sei quem. É o fim do mundo, como se não houvesse coisa mais importante nesse caso. Então,
eu acho que é óbvio que ele tem que ser ouvido para ontem por várias comissões, pela Polícia Federal, por todo mundo que está investigando isso. E esse tipo de falso problema não pode ser o óbice para que esses depoimentos sejam adiados. Ô, Coba, eu quero te ouvir também, porque a gente conversou aqui ao longo de toda a semana passada também, no nosso 3 em 1, sobre a real função, né, o instrumento, a ferramenta que a CPI do INSS tem, e até mesmo as comissões parlamentares em si, de poder de investigar, de dar voz de prisão, mas também, ao mesmo tempo, de transformar um caso de grande repercussão num palco político, né, numa grande algazarra, onde os parlamentares querem ser os protagonistas. Ou seja, ele deixando de prestar esse depoimento na CPMI e dando preferência à Comissão de Assuntos Econômicos, é claro, essa preferência dele por falar para os senadores, inclusive querendo dar recados políticos para um público segmentado e não ficar exposto ao que pode acontecer na CPMI? De fato, tem essa diferença, mas tem outra diferença bem interessante, Cássius, que é o objeto das comissões, né? O objeto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS só poderia perguntar ao Vorcaro a situação dos descontos dos empréstimos consignados, que o Banco Master teria algum tipo de envolvimento. Não poderia perguntar sobre outros assuntos, teria essa limitação de objeto, de assunto, o que não acontece na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, certamente poderá ser perguntado sobre várias outras relações, vários outros contratos, várias outras pessoas, autoridades, enfim. Então, ele abrange um pouco mais o conteúdo, mas limita um pouco mais os perguntadores, os senadores ali, né? E lembrando que, seja em uma comissão ou em outra, ele tem o direito ao silêncio cada vez que for perguntado sobre algo cuja sua resposta possa o incriminar. É o direito ao silêncio. Até por isso, se ele conseguisse, se ele quisesse, ele poderia até tentar e conseguir o direito a não ir. O direito a sequer se dirigir ao Congresso Nacional, porque quem tem o direito de ficar calado tem o direito de sequer ir para ser perguntado em alguns aspectos, né? Claro que isso tem as suas manobras por parte de quem convoca, às vezes convoca como testemunha e não como investigado, justamente para tentar manobrar essa situação, mas o Vorcaro está muito bem assessorado e há uma grande curiosidade. O que falará Daniel Vorcaro? Eu não aposto em nenhum tipo de delação. Vai deixar ali nas entrelinhas alguma ameaça, mas não vai entregar ninguém. Gente, 4 horas e 28 minutinhos, pessoal da rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o nosso 3 em 1 segue aí, né, com mais informações e, é claro, em diferentes plataformas. Fala, Fábio Piperno. Só rápido, em relação a isso que o Nelsinho falou sobre a questão do crédito consignado e tal, eu fui dar uma olhadinha na Credit Sexta. Como é a atuação da Credit Sexta? A empresa que, afinal de contas, também está no epicentro de toda essa questão dos créditos consignados, porque é uma empresa na qual o Vorcaro participava, comprou lá, enfim. Ela está presente em 24 estados e só aqui em São Paulo tem Guarulhos, Santos, São Paulo Centro, São Paulo Santana, São Paulo Santo Amaro, em Sorocaba e aqui na região de São Miguel Paulista, em São Paulo. Ou seja, só no estado de São Paulo são 7 unidades. Aí você entra lá no site, tem toda a descrição de serviço e de, digamos, dinheiro rápido que ela pode te proporcionar. A taxas, obviamente, suculentas, né? Gostei do Nelsinho, hein? Tu viu, né? Não. Chamar de Fabinho. Vamos falar então com o nosso Zezinho aqui, né? Eu falei que ele é meu influencer favorito. Não, tá numa boa relação aqui. Zezinho não, Zé Maria Trindade, aí sim, com respeito. Zé, eu quero te ouvir também, porque o CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, seria o local ideal para Daniel Vorcaro dar os seus, podemos dizer, recados políticos e, como o Coba trouxe, deixar nas entrelinhas mais informações, até mesmo para que, em caso de uma futura delação premiada, isso ele consiga negociar melhor ainda com o Ministério Público? Pois é, neste caso, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, é tradicional, como toda poderosa na área econômica, né? Ela que discute e que decide sobre projetos que lidam exatamente com a área de economia e do Senado Federal. Então, ela tem uma tradição de chamar empresários, de convidar exatamente pessoas do mercado para discutir a situação do país e, obviamente, a aprovação de leis que possam mudar esse sistema. Então, essa é a tradição. O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, mais de uma vez senador aí com vários mandatos, né? Ele também tem uma relação muito forte.
E não é uma CPI. Eu já tinha antecipado aqui de que o mais provável, o melhor para Vocaro, e ele demonstrou isso, seria mesmo esse depoimento na CAI. Já era do nosso conhecimento exatamente essa decisão dele. Por quê? Ele entende que na Comissão de Assuntos Econômicos, ele fala para iniciados, senadores que entendem no mercado financeiro, e ele vai tentar mostrar que não era uma pirâmide, que ele não era dono de uma pirâmide financeira, porque estamos dizendo aqui que é isso, era uma pirâmide financeira disfarçada num banco. E aí ele tenta também mostrar que diretorias do Banco Central não estariam compactuando com essa situação de fragilidade. A gente vê que deixou muita instituição no ar. Por exemplo, os institutos de aposentadoria de vários estados, né? No Amapá, no Rio de Janeiro, na Bahia, daqui do Distrito Federal, e principalmente um banco muito importante, um banco regional de desenvolvimento, que é o BRB. Então ele vai tentar falar ali uma linguagem econômica e não de Código Penal. Ô, Vitor, você acredita que, inclusive, no dia da cariação entre Daniel Vocaro, né, e o ex-presidente do BRB, ele soltou o nome do governador do DF, Ibanez Rocha. Você acredita que, aos poucos, ou pelo menos ele tem esse interesse de divulgar nomes, ou pelo menos informações a conta-gotas? Imagino que sim, os interesses, né, que estão conjuntos, né, na toda a questão do Banco Master, eles são múltiplos, num patamar ainda não alcançado na República. Então, cada nome que ele solta afeta mais 10, 20, 30, 50 pessoas, vai saber. Então, imagino que é de se esperar que o Daniel Vocaro seja bastante cauteloso na hora de informar alguma coisa, caso informe, né? Novamente, o pessoal comentou muito bem que a Comissão de Assuntos Econômicos não necessariamente vai fazer esse papel inquisitivo, né? Muito duro, justamente também por conta da delicadeza do caso, né? A gente vai estar tratando sobre crimes de natureza financeira, né? Mas é importante, eu acho muito importante que o Vocaro seja ouvido, e me entristece muito essa preocupação minuciosa com que tipo de avião vai levá-lo até lá, tal avião representaria um escárnio reputacional, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente já passou dessa fase, né? O Daniel Vocaro já é um nome conhecido pelos 4 cantos do Brasil, associado ao pior tipo de prática possível no setor financeiro, né? Então, é de interesse público, é essencial os aposentados do Rio de Janeiro, aposentados do Amapá, pessoas lesadas na Bahia, São Paulo, toda a parte do Brasil, que as informações eventualmente venham à tona. Mas, de fato, a cama de gato ali é muito delicada. Então, imaginar um Vocaro destrambelhado falando que sai da cabeça dele, a primeira coisa que sai da cabeça é bem impossível.